Fala pessoal, beleza? Gabi aqui na área, juntamente com o Stefano, para fazer a segunda parte sobre as ligas alternativas. Para você que ainda não viu o primeiro vídeo, lá a gente comentou, trouxe tudo, exatamente tudo, sobre a Ligue 1, Primeira Liga Francesa, a Liga Belga, Campeonato Dinamarquês também e Campeonato Suíço. Então, caso você queira acessar, vai estar aqui no card para você acompanhar. Essa aqui é a segunda parte, a gente vai falar sobre a Liga Portuguesa, sobre o Campeonato Holandês, a Eredivisie e a Superliga Turca, tá? A gente vai falar tudo sobre esses campeonatos a partir de agora. Então, já deixa o seu like, comenta aí e lembrando, tá? Logo menos a gente vai ter mais análises aqui no canal para vocês. Caso você quiser criar a sua conta na Betfair, não tem conta ainda para postar nesses campeonatos, link abaixo na descrição, beleza? Vamos lá então analisar esses mercados alternativos. Liga Portuguesa, pessoal, que agora chama Liga Portugal. A temporada passada, para dar um contexto aqui para vocês, Benfica foi o campeão com 87 pontos, Porto com 85. E aí, para mim, né? Claro que não é, nossa, um absurdo, tal, mas o Sport ter sido quarto colocado, né, pela equipe que tem, realmente a equipe do Rubem Amorim foi um pouco abaixo, né? Não à toa, vai para a UEFA Europa League. Como que funciona as vagas de Champions? Duas vagas direto, primeiro e segundo. Terceiro colocado vai para a qualificação. Quinto e sexto vão brigar pela qualificação da Conference League. E aí o rebaixamento é que entre o 17º e o 18º direto. E aí depois tem playoff no 16º. Deixa eu ver se você não mudou nada na temporada seguinte. Segue da mesma forma. E é isso, tá? Como que eu abordo, tá? E aí depois a gente vai falar de características. Já insiro o Stefano aí na conversa. Eu trabalho basicamente as equipes favoritas, tá? Trabalho Benfica, trabalho Porto, trabalho Sport, trabalho o Braga também. Para mim, as quatro equipes. Já trabalhei jogo do Vitória de Guimarães, por exemplo, já trabalhei, tal, show de bola. E assim, a opinião que eu tenho da Liga Portuguesa é que passou desses quatro, tá? Talvez ali uma temporada do Guimarães brilha, o Arouca igual fez uma ótima campanha aqui na temporada passada e tal. Sempre tem alguma equipe dessas que acaba destacando um pouco mais. Cara, do restante é um emaranhado, né? De equipes que tem um desempenho muito parecido, né? Se a gente for analisar, né? Claro, o Chaves foi o sétimo, mas olha o Portimonense aqui também. Não são muitos pontos de diferença e também qualidade técnica não é grande, tá? E aí, no caso do Santa Clara, né, que foi um time que destacou ele e o Passo Ferreira negativamente, que acabaram sendo rebaixados. Até aí você concorda com o relator, o Stefanoso? Sim, acompanho o relator. Eu acho que, na verdade, existem dois campeonatos dentro de um, né? Tem o campeonato dos grandes, né? E a gente pode pôr aí Benfica, Porto, Sport e Braga, que é o que acho que todo mundo já está em meio que noção, até pela própria tabela, né? E a gente tem o campeonato do resto da temporada. Então, a pontuação deixa isso muito claro, né? A gente tem uma diferença enorme do Arouca, que foi o quinto, para os quatro de cima. E assim como você, essa é mais uma da série de características de trader que eu trouxe para cá, né? Então eu só faço o jogo desses quatro também. Acompanho no geral, se você veja alguma aberração de mercado, na minha opinião, até posso fazer uma postinha outra aqui, mas não é uma liga que eu acompanho. Na verdade, eu nem gosto muito do futebol português fora esses quatro. E os portugueses não fiquem bravos, que o brasileiro também é horroroso, tá? Não estou falando que o futebol brasileiro é bom. Não fique chateado, sei que a gente tem a nossa Realmente eu estou audiência comparando portuguesa, mais né? com as outras ligas europeias, né? Com ligas que a gente tem uma qualidade técnica um pouco maior. E o próprio valor de mercado das equipes diz muito isso. Então, o que eu busco é trabalhar essas ligas, essas equipes, mas muitas vezes elas também não dão muita oportunidade para mim, porque como eu trouxe atrás, eu não gosto de linhas muito esticadas para trabalhar, porque muitas vezes os times vencem e dão uma controlada no Para jogo e Panther é tal. complicado, né? E essas equipes têm linhas muito esticadas em Portugal. É muito Muito. comum ter menos 2,25 no handicap, linha 1,20, 1,15 pré-jogo, principalmente em casa. Então dificulta um pouquinho a minha atuação. Outra coisa que me parece que vai se manter para a temporada, a gente tinha um Benfica que sobressaía na parte ofensiva, né? Um time muito mais intenso e criador de gols, então talvez até para as próprias linhas esticadas um time um pouquinho mais confiável. E o Porto, para mim, era uma equipe mais organizada defensivamente, mais sólida, mas que também conseguia vencer com alguma facilidade, né, seus principais adversários. Mas também, nem o Guimarães no passado eu já trabalhei, acho que nas últimas temporadas ele virou um time muito under também, né? Flerta muito ali com o empate, toma um gol, tem muita dificuldade de virar o jogo. Acabei te dando da lista. De resto, acho que é realmente muito parecido, muito, muito parelho. E é uma liga que eu acabo acompanhando mais por fora, assim. Então, para a gente não passar vergonha, né, Gabi, que dá informação
errada, eu vou deixar você tocar as transferências já, porque eu realmente não sou especialista em língua portuguesa. Só o último detalhe aqui, o detalhe estatísticos, né? Como vocês estão percebendo que eu até destaquei aqui, 49% de vitórias no time da casa, ou seja, é uma liga que tem sim uma ascendência, né? Um domínio muito grande quando a equipe joga dentro de casa. Como por exemplo, eu já vi várias vezes jogos, por exemplo, o Porto vai enfrentar o Gil Vicente lá na casa do Gil Vicente e sofre, Sporting vai sofrer lá. Tem muita partida assim, tá, pessoal? Tem muita partida que você vai ver que o time realmente não vai dar padrão. E aí a questão da odd. O mercado normalmente vai pesar para essas 4 equipes aqui. Talvez o Sporting Braga um pouco menos, né? Pela questão do investimento e tal. E às vezes pode ter sido mais interessante trabalhar o Braga em algumas situações exatamente Sim. por isso. E sobre média de gols, uma média aí de 2,49. E tem muito time under, viu? Tem muito time under. Tá? É exatamente o que eu ia comentar. Essa média de gols na Liga Portuguesa ela é bem baixa, o que puxa aí, obviamente, são essas 4 equipes, né? O Sporting um pouco menos, o Sporting é um time que não costuma fazer tanta vantagem de gols, né, em relação a, por exemplo, o Benfica. Mas são equipes que puxam para cima, né? Se a gente pegar ali os gols marcados, cadê os gols marcados? Tem aí? Tem. O Benfica, Aqui, ó. Benfica, esse grupo aí fez em média 70 ou mais gols, né, na temporada. O Sport um pouquinho menos, como eu falei, mas também pouca diferença ali, né, em relação aos demais. E já daí para baixo, a média de gols é quase que um por jogo, até menos que um por jogo, né? Então, são times muito under mesmo. Quem puxa essa média para cima é o Benfica. Então, não olha assim, 2,5 é uma liga boa para trabalhar, um over 1,5, um over 2. Às vezes não, né? Às vezes é uma liga que é bastante under mesmo. Principalmente nesses jogos mais parelhos entre as demais equipes. Porque se a gente analisa aqui, é praticamente um gol por jogo, né? Foram 34 rodadas que tem aqui a competição. Olha o Arouca, cara, conseguiu ser quinto colocado com 36 gols marcados, 37 sofridos. Então, é uma questão de você ter cuidado caso você queira trabalhar fora desse bloco. A diferença é tão grande, eles tomam tanta goleada desses times mais fortes, que com saldo negativo você consegue ficar em quinto lugar. Loucura. E aí, sobre transferências, né? Primeiro, né? Vou falar só das equipes que eu acompanho, né? Eu até dei aquela boa zapeada nos outros aqui, mas realmente não tem nada muito interessante. Não é uma liga que faz grandes contratações, também a Liga Portuguesa, mas concentra as grandes contratações nos 4 grandes, né? Que no caso do Sporting comprou o Jurasek, lateral esquerdo do Slavia Praga, Di Maria vem a custo zero, que é uma excelente contratação. E esse cara aqui, que é muito difícil falar o nome dele, né? O turco Orkun Koçu. Orkun Koçu, que veio do Feyenoord. Cara, esse acompanhei. Muito bom acompanhei ele Eredivisie, muito bom jogador, chuta muito bem de fora da área, bate muito bem em falta. Então, assim, é um jogador para vir, para ser titular na equipe do Benfica. Então, se você aí é torcedor do Benfica, fica muito animado com ele. E aí, um ponto que a gente tava falando em off aqui também, que foi uma das coisas mais importantes do Benfica, foi manter Gonçalo Ramos, manter o Antônio Silva lá na defesa, né? Ou seja, manter a base, e conseguiu manter, e tem tudo para, na minha opinião, é a equipe mais forte do Campeonato Português, segue como a melhor do Campeonato Português. Até retornou ali o Gonçalo Guedes, que não deu muito certo, mas também não é grande coisa. Perdeu o Grimaldo, né? Mas aí trouxe o Jurasek. E aí, esse ponto é importante. Trouxe o Cocu, que é bom na falta, mas perdeu opção para canhota na falta, porque o Grimaldo fez muito gol de falta aqui pelo Benfica. Fiquem de olho, então, no Grimaldo, agora no Leverkusen, para quem faz trade e compra falta a favor. Do Porto, janela muito simples até o momento, claro que ainda pode vir contratação porque a janela ainda está aberta, mas trouxe o Nico Gonzalez, isso por conta da saída do Matheus Uribe, nem acredito que seja a mesma característica. O Nico Gonzalez, jogador revelado no Barcelona, que jogou pelo Valência na temporada passada, é um cara muito mais de saída para o ataque, né? Aquele meio campo que defende, mas ataca também com frequência. Trouxe o Fran Navarro, que é o artilheiro ali do Gil Vicente, que estava sendo pretendido por algumas equipes, né? Depois perdeu o Matheus Uribe, o Diogo Leite também já estava fora, perdeu o Nanu Manafá, ou seja, não teve grandes perdas, manteve ele a base, manteve até o momento o Meditaremi, que é o artilheiro da equipe, né? Mas também não fez grandes contratações. Depois a gente passa para o Braga, esse sim também fez contratações muito boas e manteve a base, né? Que a base basicamente são os irmãos Horta, né? Que a gente estava até falando aqui, que são jogadores muito importantes para a equipe do Braga. Trouxe o Rodrigo Salazar, que inclusive foi sondado aqui no Brasil, principalmente pelo Palmeiras. Acho que o Botafogo chegou a fazer uma sondagem que caiu com o Schalke, mas é muito bom jogador, tá pegando seleção uruguaia já.
trouxe o Vitor Gomes, manteve o Brumar, que era do Fenerbahçe, você só exerceu o poder de compra, ele já estava aqui na equipe. O Niakate também estava aqui pela equipe. Trouxe agora, né, o Rony Lopes, que é um ponta, que já chegou a jogar por Mônaco, Sevilha, estava no Troyes. Bom jogador, custo zero, acho que é um jogador bom para compor elenco, acho que tem tudo para fazer um relativo sucesso, né, ser importante ali no elenco da equipe do Braga. E trouxe o José Fonte, experientíssimo, 39 anos, jogou muito tempo no Lille, né? Era um dos capitães ali do Lille, trouxe aqui para a defesa, tá? E perder mesmo, perdeu o Yuri Medeiros, que foi um dos jogadores aí que fez boa temporada aqui pelo Braga. Depois a gente passa para o Sporting. O Sporting só comprou o Trincão, né? Comprou o Vitor Gyökeres do Coventry City. Confesso, não conheço o jogador, tá? E por fim, perdeu o Manuel Gart, só que já estava prevendo, né? Que ia perder esse jogador. Perdeu o Thiago Tomás, que já foi emprestado para o Stuttgart, foi emprestado para o Wolfsburg, agora, quer dizer, agora foi para o Wolfsburg. O Hector Bellerin, que não deu certo na equipe, voltou para o Betis, né? Retornou para a equipe do Betis. E o Arthur Gomes, que era um banco, né? Era um banco bem utilizado pelo Sport e acabou vindo aqui para o Cruzeiro, que inclusive já fez 2 gols, né? Bom jogador. Depois do restante, não tem muita coisa para citar sobre transferências. Acrescenta alguma coisa aí, Stefanoso, sobre transferência? Cara, não, é isso. Eu acho que a janela do Benfica e a do Braga foram um pouquinho melhores do que as dos demais, né? Você acabou não falando do Pedro Porro, que já tinha saído para o Tottenham, né? Então também não, já o Sport já estava acostumado com a ausência dele. De resto é isso. Então acredito que para essa temporada, provavelmente o Benfica é o grande destaque, o grande favorito novamente. O Porto, pela organização que já vem de alguns anos, deve tentar fazer frente ali. E espera um esporte um pouquinho mais competitivo, né? Você falou bem, acho que começou muito mal a temporada passada, oscilou muito, vários tropeços, depois ficou difícil de correr atrás. Lembrando que o campeonato português é aquele campeonato que é de pontos perdidos, né? Quem perde menos pontos, porque é muito, muito raro essas equipes tropeçarem, a não ser entre elas mesmo, né? Então, vamos ver se o Braga consegue manter o bom nível, né? Fez uma boa temporada. De resto, como você falou, talvez o Vitória Guimarães ali pode beliscar uma quinta, sexta posição, que é um time tradicional já. De resto, acho que é bem parelho e sim, não me surpreenderia que se o Arouca, que fez uma ótima campanha na temporada passada, ficasse, sei lá, em 14º lugar, sabe? Acho que é bem isso, né? acho que é bem parelho aqui mesmo. Ó, Braga, então, a primeira rodada aqui pra gente fazer uma análise breve. O Braga pega o Famalicão e assim, ó, o Braga é o dos 4 que eu citei, né? É o time que vai ter as melhores odds, né? Em questão de preço, né? Ou seja, preços um pouquinho mais altos, né? Bem pouco, também o 34. Vai pegar o Famalicão na estreia jogando dentro de casa, inclusive fez bons jogos dentro de casa. Cheguei a pegar um back ou outro lá do Braga. O Sporting já pega o Vizela, cara, costuma, é esse nível aqui, tá? Às vezes até mais baixo, dependendo do adversário que pega. Moreirense recebe o Porto, 1,26. Você vê que olha a odd do Porto jogando isso fora. Visitante, né? Visitante. E o Benfica pega a equipe do Boa Vista, odd de 1,36. Então, isso aqui. Depois o restante, vocês podem perceber que ó, o Arouca, que fez uma boa temporada, tá com uma odd de 95. Você vê que não é uma odd tão baixa. Depois a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Estrela pegando Guimarães, parelho, Rio Ave, parelho. O padrão da Liga Portuguesa, Gabi, que é para o pessoal no geral, é assim, mandante com 2,10, 2,20, menos 0,25, né? Basicamente fator casa ali para puxar um pouquinho, porque tecnicamente elas são equipes muito similares, né? Então é isso. Então é isso que a gente tinha para falar de Liga Portuguesa, beleza? Se tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, deixa aí nos comentários, sempre ajuda a galera aí. Vamos de Eredivisie a partir de agora. Vamos falar então da Eredivisie, campeonato holandês, que muita gente gosta de trabalhar, porque além de tudo, a gente estava falando em off aqui, que é um campeonato legal de assistir os jogos. Isso é verdade. Óbvio que a gente não tá lá para ver só os jogos, mas é interessante a gente ganhar dinheiro e ver um bom jogo, né? Então acaba unindo essas duas coisas, sem contar que o campeonato tem uma característica over, né? Até pela essência do futebol holandês, né? Por toda a história que tem o futebol holandês aí. Então isso acaba também gerando algumas viradas, alguns jogos de muitos gols e tal. Tanto que, já passando aqui para a média de gols, a gente tem uma média acima de 3 gols. Óbvio que a gente não vai encontrar isso em todas as partidas, tá? Isso é bom lembrar. Em todas as equipes, perdão. Tem equipes que fazem mais gols, tem equipes que fazem menos. E como vocês podem perceber pela temporada passada, né? Muitos dos gols acabam se concentrando, ó, em os grandes, né? Que são Feyenoord, PSV e Ajax. Porém, não é um campeonato... Mas a média dos times, vamos chamar assim, menores também é boa, também, né?
Com exceção dos que caíram, por exemplo, a gente tem o Sparta Rotterdam que fez 60 gols, né? Uma média de quase 2 gols aqui por jogo, né? 50 gols Caramba. aqui, o próprio Valvi, que não é um grande time, tá? Última temporada, a gente teve o Feyenoord sendo campeão, né? Fazia muito tempo que a gente não viu o Ajax fora de Liga dos Campeões, e eu acho que esse foi o destaque negativo aqui da competição, porque o Ajax sempre nadou de braçada, e agora vai disputar a qualificação da UEFA Europa League, né? Segundo colocado joga a qualificação de Champions, e o primeiro vai direto para Champions. Então a gente vai ter o Feyenoord nessa Champions League. Depois, eles disputam aqui um playoff, né, de Conference League, do quarto até o oitavo. E aí caiu o Cambury e o Groningen, e o Emmen disputou o relegation, que também caiu, né, Stefano? Só para me corrigir, né? E subiu o Almere City, O Zoli o Zoli. e subiu o Heracles também, que tá em 11º. Exato. São três Então times era que subiram. há pouco tempo, né, na primeira divisão também o Heracles. Tava. O Zoli também. E se eu não me engano, o confronto de playoff foi do. Caramba, esqueci quem jogou. Mas enfim, foram essas mudanças. O Emen, é verdade, o Emen O que Emen, jogou. o Emen que acabou caindo. E aí, pessoal, só para dar um norte aqui da minha parte, o Stefano, ele trabalha de uma forma mais geral. Eu no trading, eu costumo trabalhar Feyenoord, né, em busca sempre do favorito, tá? PSV, próprio Ajax, o AZ eu trabalhei algumas partidas, o Twente eu trabalhei muito pouco e é um time que eu deveria ter olhado com um pouco mais de carinho, porque fez também uma boa temporada. O Trash também é um time que sempre briga, mas acho que o Sparta Rotterdam, que é um time histórico, né? Eu tenho bastante tradição ali na Holanda, também fez uma boa partida, mas não é um time que eu costumo trabalhar. Talvez essa temporada eu tente olhar com um pouco mais de carinho, depois a gente vai falar sobre as transferências também. Mas algumas características aí, o Stefano, quais times que você fala aí pra Boa. galera ficar de olho também e tal? Essa um campeonato que eu acompanho bastante, né? E aí, ao contrário do que eu falo da Liga Portuguesa, já é a versão Panther Raiz, né? De comprar todas as equipes, para explicar os jogos certinho e tudo. Primeiro que, assim, sendo bem honesto com você, eu não me animaria muito com o Sparta Rotterdam, tá? É uma equipe muito reativa. Até me assustei, eu não cheguei a olhar com calma o número de gols, né? 60 gols foi para o estilo de jogo do Sparta Rotterdam é muita coisa. É uma equipe que defende em bloco baixo e sai rápido para o contra-ataque. É basicamente esse estilo de jogo. Vocês podem ver que os gols sofridos deles são muito baixos também, né? Principalmente considerando que essas equipes enfrentam Feyenoord, PSV, Ajax, AZ e companhia. Menos gol do né? que o Ajax tomou, né? Essa última Pois temporada. é. E se vocês olharem do campeonato dos deuses para os mortais, o Sparta tem muito menos gol sofrido que todos os demais, né? Dali para baixo é 50, 50, 60, 56. Então, é uma equipe muito boa defensivamente, mas acredito que para trading, ela não é uma equipe que dá muita leitura. É uma equipe que explora ali bem um espaço. Então, acho que nem me empolgaria muito. Tá? Falando um pouco das características da liga. Assim como o campeonato português, a gente tem o trio de ouro, né? O trio de ferro, que é o Feyenoord, PSV e Ajax. E aqui vocês podem esperar linhas a lá Benfica também. Vai ter muito jogo de -2, -2,25, puxando para o match odds, para quem não trabalha em handicaps. 1,20 de odd, 1,15 de odd, 1,10 às vezes também acontece com uma frequência muito boa, principalmente em casa. E não é erro, tá? É justo, eles são muito superiores. Muitas vezes vocês vão ver essas equipes menores, quando vão enfrentar essas que eu citei, elas basicamente vão para não é nem que, assim, óbvio que tem alguma tentativa de contra-ataque, mas elas vão para perder de pouco mesmo, ficar lá atrás e tudo mais. E aí, qual que é o segredo para o Panther? Algumas equipes que mostram que tem uma boa qualidade defensiva, é o caso do Sparta Rotterdam. Se você tem uma linha, sei lá, mais um 2,5, mais 2,25, pode ter algum valor, porque elas, apesar de ficarem muito tempo se defendendo, elas conseguem segurar o jogo, né? Então, esse é um ponto importante para olhar. Ao contrário da Liga Portuguesa, eu vejo que a gente tem um nível intermediário ali entre os mortais mesmo e esse trio de ouro, que também é muito bom. Então, você falou do Utrecht, eu vou incluir o AZ. O AZ, em boas temporadas, ele até entra vira um Big Four, né? Vamos chamar assim. É um time que constantemente está na parte de cima da tabela. Foi com a temporada passada, mas ele costuma perder força, né? Tem um elenco um pouquinho mais limitado. O AZ também estava envolvido com Conference League, se eu não me engano, né? Foi bem também, foi até quartas ou semifinal. Perdeu do Escha, se eu não me engano. E o Twente é um time muito forte, uma grata surpresa, principalmente em casa. Se você colocar ali base, o Twente fez uma campanha à la Lance, que a gente falou, né?
Nenhuma derrota, né? Dentro de Nenhuma casa. derrota. Campanha assim, avassaladora, muito, muito, muito forte mesmo. Da temporada passada, eu destaco a cidade de Roterdã deve estar em festa, né? Que o Feyenoord foi campeão com sobras. O Sparta Rotterdam, que é um tipo. Se você for fazer um power ranking, né, uma classificação por técnico, nível técnico, o Sparta Rotterdam é meio de tabela para baixo, né? É um time limitado, assim, em termos de orçamento, mas muito bem treinado, muito, muito veloz, muito perigoso no contra-ataque. Fez campanha aí excepcional. Foi perder o playoff para o Twente, se eu não me engano, no jogo decisivo. Perdeu apertado. E o Excelsior, que também é de Roterdã, se eu não estiver enganado, que para mim era tecnicamente o pior time do campeonato, conseguiu escapar do rebaixamento. Então, assim, as equipes da cidade fizeram uma temporada muito boa e a cidade certamente está muito feliz, né, em ver seus 3 representantes muito bem. Outra coisa para tomar cuidado, né? O Gabigol falou de equipes mais ofensivas, defensivas. Isso é clichê, toda liga tem, né? Até as ligas under tem seus times over. Talvez só a Série B do Brasil que não, né? Que todo mundo é. Mas isso é um padrão normal. Então, na temporada passada, a confirmar de novo, né, nessa temporada, 2 times que provavelmente vocês têm que tomar cuidado nessa hora de pegar gols, porque é uma estratégia que é meio clichê, mas é muito boa, né? Pegar um over 2,25 no live ali na Liga Holandesa, dá para ser bastante lucrativo. O Heerenveen, que é outra equipe bastante tradicional, é um time um pouco mais defensivo, é um time que vai muito melhor contra-atacando, jogando fora de casa. Até se você colocar a tabela como visitante, Gabi, que é bem provável que o Heerenveen tem uma campanha melhor do que em casa. Fez 7º colocado pontos, ali, né? 25 7º pontos. colocado, e ó, em casa, só em 13º. Muita dificuldade de propor jogo, óbvio, nova temporada, pode mudar um pouco o estilo, tem que acompanhar, mas não é um time tão over assim, principalmente quando favorito. E o Valve, que também é outra equipe que preservava um pouco mais ali a parte defensiva, além do próprio Sparta Rotterdam, que eu já citei, né? Um time bem reativo e que tem, por características mais defensivas. E o resto, rapaziada, é loucuragem, é lá e cá, é jogo aberto, jogos bons para trabalhar gols. Os times que subiram também são over, o Almere City principalmente é bastante ofensivo. Então, lógico, tem que entender como que essas equipes vão se comportar por limitações de orçamento, agora elas são mais fracas, mas é uma liga muito interessante. Dá para trabalhar linhas esticadas sim nas equipes favoritas, desde que elas estejam em boa fase. O Ajax, por exemplo, foi um time bastante arame liso, né? Que a gente chama de muita posse, pouca criação ofensiva. Muita odd baixa, né? Sem valer, né? Baixa. Mas, assim, são equipes que vão amassar seus jogos. O SofaScore vai ter só barrinha para cima. Então, tem esses 3 níveis de equipes, né? As 3 equipes mais fortes. O AZ e o Twente, eles dão um beijinho ali para tentar entrar nessa turminha no recreio. Aí você tem ali o Vitesse, que fez uma temporada muito ruim, passada, que é 10º colocado, pelo menos em termos de orçamento, tem o potencial do Utrecht, na minha opinião. Tá nesse bloquinho ali do meio para cima da tabela, né? Pegar ali uma conferência, uma Europa League. A gente tem a galera do meio de tabela mesmo, que é essa turma que tá aí que vocês estão vendo, o Eagles, o NEC, que é o Nijman, né, para quem vê com outro nome, o Citard, enfim, é uma turma de meio de tabela que, entre eles, fazem jogos até um pouquinho mais truncados, mas não tem muita chance contra os melhores. E aí vem a turma de baixo que tem que entender que subiram, às vezes, principalmente na Holanda, a gente tem equipes mais formadoras, né? Então pode ser que tenha alguns talentos ali que a gente não sabe, então tomar cuidado com isso. Talvez trabalhar um pouquinho mais de over essas equipes novas, até entender o padrão. Acho que a gente pode passar agora para as transferências, Gabica, aí. Para passar para você, só fazer um comentário final da minha parte, que até fiz em off para ti, que era... Parece que todos os 5 times se enfraqueceram, perderam algum jogador importante, né? Então, o Feyenoord perdeu o Coco, não sei se é assim que fala, né? Coco, enfim, que foi para o Benfica, você já citou. O Ajax perdeu o Tadic, a gente já fala daqui a pouquinho da Liga Turca. O PSV perdeu o Simons, a gente falou também já que foi o PSV ter emprestado para o Leipzig. O Tretio Basdost, mais por nome, se aposentou, né? E agora o Twente perdeu o Czerny, que é um pontinha muito bom jogador, a gente está falando de Sinhoff também. Mas, ao contrário de outras ligas, que nem a gente falou do Bruges, a gente tem uma desanimada e tal, a Holanda é muito comum isso. A Holanda virou um país muito exportador de talentos, né? Um time que está muito acostumado, eles estão muito acostumados a fazer bons jogadores, vendem bem. O Ajax, quantas vezes vem aqui no São Paulo comprar Anthony, David Neres e tudo mais, vendem bem e trabalham a sua categoria de base muito bem. Então, ao contrário de outras competições, quando eles perdem jogadores,
é normal, eles já estão acostumados com isso, a reposição é muito boa, o próprio Feyenoord já buscou aqui o Igor Paixão do Curitiba, muito bom jogador, então a expectativa é boa. Agora já falei bastante, já dei bastante opinião da Eredivisie, agora é contigo. Mas é isso que o Stefano citou, né? E assim, a questão do Ajax em si, que é a principal equipe das últimas temporadas aqui, que poucas vezes perdeu o título aí, e essa última temporada foi um exemplo, é que o Tadic, que é uma coisa preocupante de se dizer, ele saiu realmente porque ele não viu expectativa dentro da diretoria de fazer um time competitivo para buscar mais. Toda vez a gente imagina a equipe do Ajax buscando mais. E o fato de não ter sido campeão, ou seja, não jogar o UEFA Champions League, pesou, tanto que o mercado foi muito fraco. Trouxe só o Tahirovic, que é um jovem lá da Roma, trouxe um outro jogador aqui do Toulouse e perdeu. Além do Tadic, perdeu o Calvin Bassey, que jogou no Rangers também, joga de lateral esquerdo, joga de zagueiro também, bom jogador. O Jaren Timber saiu por 40 milha para a equipe do Arsenal, muito bom jogador, joga de lateral direito e também de zagueiro. E perdeu o Grealish também, que voltou para o Hoffenheim, né? Não encaixou tão bem. Aí depois a gente pode falar da janela do Feyenoord, que eu acho que vale a pena a gente citar. O Feyenoord, como a gente falou, perdeu o seu camisa 10, capitão, um excelente jogador, o turco-holandês Orkun Kukcu, que a gente falou na análise ali da primeira liga portuguesa, que foi para o Benfica. Depois perdeu também o Danilo, que era uma boa opção de centroavante aqui para o ataque, que foi para a equipe do Rangers. Esses aqui foram os jogadores mais importantes que a equipe acabou perdendo nessa janela, né? E aí trouxe um jogador que eu acho bem interessante, que infelizmente não deu muito certo no Nice, né? Que é o Calvin Stengs, que jogou, inclusive, emprestado no Real Antwerp. Muito bom ponto holandês, que ele que já era aqui do... Eu agora só não lembro se ele foi revelado em qual equipe exatamente, mas enfim, ele foi revelado no futebol holandês, saiu, não deu certo, e retornou e pode ser uma boa opção, até mesmo para substituir o Orkun Kukcu, que é mais meio campo do que ele, digamos que ele é um ponta, tá? Depois, né, para a gente falar de PSV agora, como o Stefano falou, trouxe o Noah Lang, que é jogador do Bruges, bom jogador da mesma posição ali do que o Xavi Simons, tá? Mas na minha opinião, o Xavi Simons ainda tem mais potencial, tá um pouco mais acima, apesar do Noah Lang ser até mais experiente. Trouxe o Ricardo Pepe, que chegou a estar emprestado também, eu não sei se foi no Fortuna Sittard, algum time aqui da Holanda, né? Mas é jogador do Augsburg, tem muita expectativa nesse cara, que joga já na seleção alemã, mas até agora ele não se provou, então realmente uma aposta. E aí perdeu o Felipe Max, que já estava emprestado para o Frankfurt, Timo Baumgartner, que era zagueiro reserva, e o Jared Brandt White, que voltou para o Everton. Muito bom zagueiro. Esse zagueiro aqui, inclusive, é um time muito forte de bola parada. Vamos ver como que vai ser essa temporada sem ele, né? Que ele, inclusive, chegou a ter jogo que ele fez 2 gols na mesma partida de cabeça, tá? Então, um jogador muito forte. Perdeu o Eric Gutierrez ali também, que foi para o Chivas, volante mexicano. E por fim, né? Para a gente dar um breve pitaco, como o Stefano falou, né? O Twente perdeu seu principal jogador, que é o Vlacav Cerny, que vale a pena a gente ficar de olho na Bundesliga, tá? Ponta canhoto, chuta muito bem de fora da área, outro jogador de destaque, beleza? Vamos para a última rodada, para a gente fechar aqui a nossa análise de campeonato holandês, tá? Vamos passar aqui pelos grandes. PSV vai pegar o Trash dentro de casa, que nem é uma equipe das piores, odd 22, a costume vai ter odd muito assim. Olha o Jacão da massa, a Jacão já começa com 1,08. A galera gosta muito de trabalhar goleada. Na temporada passada se trabalhou, deu ruim, né? Porque realmente o Ajax teve bastante dificuldade e muitos jogos nem venceu. Tem muito jogo que nem venceu, né, Gabica? Exato. Empatou. E aí depois a gente tem o Feyenoord, atual campeão contra o Fortuna Sittard, de uma odd 1,10, e o AZ Alkmaar com uma odd um pouco mais acima. Como o Stefano falou, já é depois do pelotão ali dos melhores, né, dos maiores, o AZ Alkmaar. E vira e mexe, viu, cara? Tá um padrãozinho, odd de 1,28, principalmente jogando dentro de casa. Beleza, Stefano? Aqui para punting, assim, só para dar uma última dica, se você não curte fazer linhas esticadas acima de -1, menos 1,25, menos 1,5, nem venha trabalhar, porque ou trabalhe só as equipes normais, né? Sem ser o pacote dos grandes ali. Porque mesmo o Twente em casa, o Twente hoje tá, o Twente visitante, o Twente que, sei lá, 2, 3 temporadas atrás, o pessoal nem comentava muito. 1,55. Teve na segunda divisão um tempo atrás, inclusive. Essas equipes, ou você trabalha
geralmente eu acho que vale mais a pena ir pro live, porque essas linhas também elas viram rápido, né? Você vai ter um -2, -2,5. Se não sai um gol com 15 minutos, isso aí já tá -2, -75, -1,5. Elas correm muito rápido, né? Em Portugal acontece isso também. Mas se você é aquela pessoa que só gosta de apostar em jogos, que você pegando o gosto já tem lucro, né? Uma vitória simples ou coisa do tipo, acho que essa liga aqui vai ser muito complicado, porque a gente tem pelo menos 5 equipes que vão ser sempre muito favoritas. Então, mesmo para trading, você vai pegar o gol do Feyenoord, você não vai forrar, velho. Você vai ganhar 5%, 6%, 10% num jogo um pouquinho mais parelho. Eu, assim, conhecimento de causa, esse tipo de jogo aqui normalmente eu não vou, né? A não ser, né, que a equipe comece muito mal, essa odd De já uma vira para correção, cima né? de 1,20, aí já é outra história, mas a 1,10, 0,8 normalmente eu não faço back, mas isso daí é dentro do meu método, né? Então, eu Mas como eu provavelmente, ó, falei, verei o PSV, pelo né? menos um -1,5, assim, para quem é Panther, que seria vencer por 2 gols. Quando essas equipes jogam em casa, dá para confiar um pouco mais, porque, como eu falei, muitas vezes essas equipes mais fracas, a gente vai entrar no Turcão agora, que é um cenário um pouquinho diferente, mas essas equipes mais fracas da Holanda, elas vão para não perder mesmo, elas vão para ficar defendendo. E aí aquela coisa, beleza, vai acontecer de um dia ficar 1-0, o goleiro pegar tudo, mas no longo prazo, se você pegar essas equipes em bons momentos jogando bem, elas vão vencer por 2, 3 com alguma frequência. Aí já vale a pena. -2, -2,5 já não gosto, porque acho que um pouquinho esticado. Muitas vezes fazem 2-0, ficam tocando bola, né, e tudo mais. Mas são equipes que são realmente muito superiores e é por isso que essas linhas são tão esticadas, tão amassadas, né, Gabica? Exatamente. Então, show. Feita a análise da Eredivisie. Vamos para fechar então? Superliga Turca. Bora. Hora de falar da Superliga Turca para a gente fechar um campeonato aí que a galera gosta bastante, o famoso campeonato loucuragem, né? Muito gol, muita reviravolta, muita virada. Falando sobre a temporada passada, né? Um dos grandes problemas que houveram na temporada passada é que acabou tendo menos partidas por conta do terremoto que a gente teve na Turquia. Então, como vocês podem ver, tanto o Gaziantep quanto o Hatayspor, eles acabaram tendo aí uma permissão, né, da liga para que eles não jogassem mais por conta de serem áreas afetadas. Então caiu o Giresunspor e o Ümraniyespor, tá? Então aí a gente vai para 23, 24. Agora a gente já vai ter 20 equipes, né? Vocês viram que 19 equipes é bem louco, né? 19 equipes é difícil a gente ver em qualquer liga, mas agora tudo se estabilizou. E como eu falei, Gaziantep, Hatayspor, ambos vão se manter. Aí quem subiu? Rizespor, o Pendikspor e o Samsunspor. Então subiram 3 da última liga. Tudo certo até aqui, né, Stefano? Isso daí mesmo, né? Tudo. Olho nesse Samsunspor, que sobrou na temporada passada na segunda divisão. Pode vir com um time interessante aí, mas é exatamente isso que você falou. Mandou muito bem. Show de bola. Tava com receio de falar errado. Bom, É vamos lá. muito detalhe, né, na Superliga. Muito detalhe. E aí, a temporada passada a gente teve como grande campeão o Galatasaray, tá? Então, o Galatasaray foi o grande campeão aqui da liga, né? Fez 88 pontos. Fenerbahçe, segundo colocado. Fenerbahçe Jorge Jesus, que não é mais Jorge Jesus. Jorge Jesus agora foi para a Arábia já, né? E o Besiktas como terceiro colocado, tá? Eu, particularmente, quais são as equipes que eu costumo trabalhar? Gosto de trabalhar o Trabzonspor, mas a última temporada foi mais bola parada que eu trabalhei, porque eles fizeram muito gol de cabeça, uma coisa que pode mudar para essa temporada. Por quê? Porque Marc Bartra e também o Vitor Hugo foi pro Bahia, o Bartra foi pro Betis, eram os jogadores ali defensores que faziam bastante gol, tá? Então pode ser que mude alguma coisa assim, nesse sentido, mas também costumava ser um time para back. Depois a gente vai falar das transferências ali, a gente conclui. O Besiktas teve uma temporada bem fraquinha, pouco jogo, deu padrão e odds amassadas. O Fenerbahçe também muito bom de bola parada. Vamos ver se vai continuar agora sem o Jorge Jesus. E o Galatasaray, apesar de ter vencido, cara, poucos jogos aí eu consegui trabalhar bem o Galatasaray, porque não dava muito padrão. Na minha opinião, na minha concepção como trader, eu achei que jogava muito aberto, sabe? E aí, dá pra gente citar alguns times que foram destaque. Que é o caso do Adana, o Başakşehir, que já chegou a ser campeão da Liga Turca aqui há algum tempo, né? Algumas temporadas atrás também teve uma temporada de destaque, um jogo ou outro ali deu padrão. O Caranguru fez muito gol, né? Até a gente tava falando em off aqui com o Stefano, em partidas específicas, né? Que também a gente vai citar, tá? Depois ali nas transferências, algumas questões deles. E aí, dali do restante, velho, eu acho que é difícil fazer uma análise muito concreta, né? Porque depois dali para baixo, realmente, o,
o campeonato turco dá uma embolada nervosa, né, Steph? Não sei se você tem algum time para destacar desses daqui da parte de Vamos. baixo. Sim, tem algumas coisas. E acho que assim, ó, o seu comentário como trader em relação à liga, eu como punter já consigo explicar o porquê que você teve dificuldade em encontrar o valor. Primeiro, sobre a temporada passada, eu acho que a gente teve algumas decepções. O Fenerbahçe, para mim, era o melhor equipe tecnicamente falando, mesmo com os reforços que o Gala trouxe, né? Trouxe o Mata, que por sinal já está, acho que, de saída. Trouxe o Icardi, que foi contratado em definitivo. A gente vai falar daqui das Artilheiro. diferenças. Sérgio Oliveira, que era do Porto. Mas assim, o Fenerbahçe tinha uma equipe mais forte. E eu acho que o trabalho de Jorge Jesus foi meio ruim lá, né? No final ele saiu detonando a liga, né? Falou de verdade esportiva, falou que era um campeonato meio falso, mas eu acho que a verdade é que ele não fez aquele trabalho ideal, conseguiu ganhar a Copa, né? Se eu não me engano, pelo menos fez final. Uhum. Mas esperava-se que o Fener fosse a grande equipe da temporada, né? Depois de algumas temporadas em crise, e eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Óbvio, estou falando aí de duas equipes que brilham pelo título. Outra coisa interessante sobre a temporada passada, para quem acompanha o Turcão há mais tempo, tivemos o retorno da normalidade, né? Você que está assistindo esse vídeo sem acompanhar muito e olhando a tabela, fala assim, normal, né? O trio de sempre. Mas as últimas temporadas, quem mandou mais na Turquia foi o Trabzonspor, que venceu a outra temporada, né? O Gabica vai pôr na tela para vocês, foi campeão. E nas outras temporadas, o Başakşehir era a grande equipe, né, da Turquia. Chegou a fazer algumas boas campanhas, um pouquinho mais para trás, acho, né? Acabei aí, ó, venceu com o Trabzonspor de vice, o Galatasaray e o Fener lá no meio de tabela nessa temporada que já era, acho que pegou um pouquinho de pandemia, talvez, né? Primeiro semestre de 2020. E o fator da torcida influencia. Então, falando já das características da liga que podem ajudar você, e explicando por que o Gabica, talvez, e você que é trader, tem dificuldade, eu vejo a liga turca com uma estrutura muito parecida com a liga holandesa. O que significa isso? A gente tem 3 equipes de um orçamento muito superior, muito fortes, que são Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas. A gente tem um bloco de equipes que gostam de incomodar esses 3, que é Trabzonspor, o Başakşehir. Agora a gente tem também, a gente estava até falando em off, o Demirspor, o Adanspor, que tem o Belhanda, fez muitas temporadas boas lá no Gala, equipe muito ofensiva, tá? Só que tem uma diferença em relação à liga holandesa que eu acho muito importante. Então, se você quiser vir trabalhar a liga turca e você já faz holandês e vice-versa, ou se você é trader, já anota aí no caderninho. Todas as equipes, mas todas, sem exceção, buscam gol. Então, assim, eles não jogam com o Fenerbahçe fora, eles vão se defender. Mas você pode ter certeza que vai ter uns contra-ataques cabulosos contra a sua posição. Sempre tem uma palpitação no coração. Sempre Exatamente. tem. Um Hanespor, não sei nem se pronunciei certo, que caiu, deu um sufoco no Galatasaray fora de casa na temporada passada, num jogo que o Gala foi virar com sofrimento, assim. Então, pode ter certeza, todos os times, mesmo que joguem mais atrás, eles não estão só para se defender, eles estão buscando um contra-ataque. E é uma característica da Liga Turca, né? Muita ofensividade, média alta de gols. Vocês podem esperar que todos os times querem atacar, querem fazer seus gols, mesmo quando eles jogam contra essas equipes que são superiores tecnicamente. Então, assim, não se surpreendam com vitórias apertadas, com vitórias dessas equipes mais fortes sofrendo gols. Todas as equipes são até meio loucas às vezes, né? Fica um jogo de trocação pura. Então, para quem gosta de trabalhar o under, por exemplo, as linhas são boas, né? São altas. São. 3, Tem né? muita óleo amassada, viu? Mas se prepare para ter um mini infarto, porque são jogos muito bons. E aí você citou, por exemplo, o Carangurum, que se você voltar lá que foi o time do Pirlo, se você for ver o número de gols sofridos, ele é um time que marcava muito gol e sofria muito gol. Sofreu 63 gols, né? Isso é número de time que caiu lá, ali, ó. O Hanespor tomou 64. Então era um times que atacam, times que defendem. Todos são assim? Não. O Sivasspor, por exemplo, é um time um pouquinho mais controlado, um pouquinho mais under. Mas mesmo assim, a Liga Turca é uma liga muito boa para gols, para trabalhar gols. Não pego também, ao contrário do que eu falei na Holanda, dá para pegar um menos 1,5 aqui de Ajax, de Fenerbahçe, de PSV, porque são equipes que geralmente conseguem golear. Eu já não gosto muito de linha esticada aqui, tá? Porque eu acho que todas as equipes têm potencial para agredir. E acho que, como eu falei, isso explica tem um pouco. Tem muito empate, né, Stefano? Sim, muito empate, verdade, assim, no sentido de, tipo assim, a equipe tá lá vencendo e tal, o outro adversário vai para cima. E, assim, uma outra característica que é muito off aqui, né, mas eu acho que é bom citar.
Principalmente para a galera que vai trabalhar os overs, ou às vezes até o lado contrário do under, tome muito cuidado fim de jogo. Por quê? Às vezes você vai olhar assim e falar, cara, essa odd aqui, ela tá muito, muito baixa ainda do over, dá para trabalhar o under aqui tranquilamente. Porém, eu vi muito jogo do Campeonato Turco dando ali 8, 9, 10 minutos de acréscimo. Isso é uma coisa que acontece com grande Ah, é frequência. Por quê? verdade. Porque é uma liga onde os árbitros deixam o jogo pautorar. Então, assim, você vê muita virada, muito gol no final. Então, bastante cuidado com isso. Outro ponto, pênalti pra caramba, tá? Pênalti no VAR, olhou pro VAR, principalmente se Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, meu amigo, às vezes parece não ser nada, mas o pênalti acaba sendo dado. Então, acho que é importante a gente citar essa Não, característica. isso é muito importante, porque realmente não é que assim, a gente tá falando de 6, 7 minutos. É muito normal você ter 11 minutos de acréscimo, 12 Já minutos de vi acréscimo. muito jogo mesmo assim, né? E isso é muito importante. Outro mercado que pode ser legal para quem trabalha, para quem tiver de olho nisso, é escanteios, né? Às vezes você tem, para sair um favorito perdendo, um Trabzonspor em casa perdendo, ele vai fazer uma pressão muito forte, vai conseguir ali buscar bastante escanteios. E esses acréscimos podem ajudar. É o oposto, talvez, da Ligue 1, né? A Ligue 1 eu já passei muita raiva com o acréscimo. Meu Não, time Ligue precisando mais um 1 gol e é o muito jogo 2 parado, minutos, às vezes 3 dá minutos. 3 minutos. É sacanagem. Ali na Ligue 1, os E, caras é sacanagem. e esse dos pênaltis também é verdade. Assim, a gente vê isso muito na Liga Portuguesa também, né? Porto, Sporting e Benfica. Meu Deus, tem de pênalti preso no finalzinho ali é uma enormidade. Então, também ficar esperto com isso. Reta final de jogo no Turcão é bastante louco, bastante aberto. Mas é uma liga muito gostosa de trabalhar e de assistir também, divertido, né? Os jogos são meio que, assim, com pouca disciplina defensiva, e até isso eu tava falando pro Gabi aqui em off também, isso explica às vezes um insucesso que eles têm nas competições europeias, né? Você pega uma equipe um pouquinho melhor postada defensivamente, ela consegue encontrar muito espaço nas defesas turcas, que é o que o Gabi estava falando pro trading. É difícil você confiar, mesmo que o time esteja com posse, criando chance de gol, você pode ter certeza que do nada vai ser um contra-ataque ali perigosíssimo e é uma posição arriscada, né, na Turquia, tem que tomar bastante cuidado. Show. Aí vamos para as transferências, cara. Diferentemente, apesar de ser uma liga totalmente alternativa, o Campeonato Turco tem muito dinheiro, tá? E contrata muito. Se você pegar, né, essa página e ver as transferências, vão perceber que vai ter muita mudança nas equipes. Por quê? Porque é a essência do Campeonato Turco. Às vezes o cara fica uma temporada, o time foi mal, eles vendem um monte de jogador, mandam um monte de jogador embora e contratam um monte de jogador. Então, cuidado, né, com a surpresa. Por isso que fica, analisa bastante aí as equipes menores com um pouco mais de tranquilidade e vai vendo o desempenho no decorrer. Porque, velho, muda muito, muda muito. O que dá pra gente falar aqui? É que o Galatasaray conseguiu manter o Mauro Icardi, que apesar de muita gente não gostar dele pela questão do caráter, você também, eu até concordo com você se você não gostar, mas ele foi o artilheiro da equipe, fez muito gol, foi muito importante no título. Trouxe o Angelino, lateral esquerdo, que até pouco tempo, né, era jogador do City, Leipzig, passou pelo PSV também, muito bom jogador. Trouxe o Bakambu, né, que será que o Bakambu chegou a sair ali pro coisa já? Não, trouxe o Bakambu mesmo, que há pouco tempo estava no Marseille, jogador de Vila Real também. Você vê que é muita contratação, ó. Trouxe o Wilfred Zaha, trouxe o Kerem Demirbay, que é muito bom jogador ali do Leverkusen. Então, assim, pode esperar um Galatasaray tão forte quanto a temporada passada, né? Pelo menos se tratando de Eu acho, contratações. Gabica, que com as mudanças e também mantendo ali, mantiveram, acho que os Daniolo, mantiveram o Sérgio Oliveira, que jogou muito O tempo Sérgio no Oliveira, o Porto, Mertens também tá na o equipe. Mertens. Para mim, nessa temporada, ao contrário do que eu falei na temporada passada, até pelo fato do time já estar sendo sólido há mais tempo, né? Não, as mudanças são mais pontuais. Eu acho que o Gala dessa vez entra como grande favorito. Acho que o Fenerbahçe está um passinho atrás ali, até pela mudança de técnico também, né? Exato. E aí lá do lado do Fenerbahçe saiu o Jorge Jesus, né? Já tinha um próprio técnico que já tinha treinado o Fenerbahçe, eu não vou recordar o nome dele, né? Principalmente pelo fato de ser turco. Mas ó, ótimas contratações do Fenerbahçe também. Né? Vamos ver como que vai encaixar. Mas Zimanski, que é jogador de seleção da Polônia, o Rodrigo Becão, muito bom zagueiro da equipe da Udinese, também teve no futebol russo. Manteve o Gustavo Henrique, também trouxe o Tijiku, que era um dos capitães da seleção de Gana, teve na Copa do Mundo. Ryan Kent, esse acompanhei de perto, viu, pessoal? Muito bom ponto esquerda, que estava no Rangers da Escócia. Até me surpreendeu, achei que ele poderia ter saído até para um centro melhor ali quando ia sair da Escócia. Do Zantadit, ele mesmo, jogador do Ajax e de dizer, porque é mais o quê? Então, vocês estão vendo o nível de contratação que a gente acaba encontrando aqui. Aí depois a saída, né, mais importante foi do Ener Valencia,
foi artilheiro da equipe, fez muito gol, agora já tá fazendo gol internacional. Saiu também o Arda Güler, que é uma grande promessa do Real Madrid, e o Attila Szalai, que também é um dos zagueiros, né, que fazia bastante diferença, principalmente na bola parada, né, na bola aérea, né, com um zagueiro muito bom ali no quesito bola aérea. Depois a gente passa para o Besiktas, trouxe o Onana, quando a gente falou de Ligue 1, ótimo volante da equipe do LAN. Manteve o Masuaku e trouxe o Rebic. Talvez o Rebic seja a grande contratação do Besiktas. Na minha opinião, o Besiktas está uns 2 degraus abaixo de Fenerbahçe e Galatasaray, seja no elenco, como também aí na possibilidade de título, mas isso falando no início da temporada. Não teve bons jogos. Trouxe a Martey também, bom zagueiro ali de Gana, muito tempo de Leicester. E acabou perdendo o Romain Saïs para o futebol do Catar, que era um zagueiro canhoto ali, muito bom zagueiro, inclusive teve com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo. O Redmond também saiu o Wellington, que fazia boas temporadas, é esse Flamengo, esse daqui, por incrível que pareça, se deu muito bem aqui. Também teve a saída do Dele Alli, que praticamente não jogou, então dá pra gente falar que é um desfalque certo, né? Então mudou algumas boas peças aqui o Besiktas. Saiu o Ekudu também, que era jogador titular ali, ponta esquerda. E aí a gente cai nas equipes mais na parte de baixo, que aí vale a pena citar na Adana Demirspor, a entrada do Nani, ele mesmo, né, ex-Manchester United, Sporting, seleção portuguesa, né, grande contratação. Saíram alguns jogadores que foram importantes na temporada passada, como o Simondelli, zagueiro titular, e o Gökhan Iller, né, o Gökhan Iller provavelmente vai aposentar, 39 anos, jogador que passou por muito tempo ali no Napoli. No Başakşehir, olha a contratação, Christopher Piatek. Então, tem o centroavante de respeito. Eu sei que ele não se deu muito bem ali no Milan, né? Surgiu, o jeito que surgiu ali meteoricamente, caiu meteoricamente também. O Dimitrios Pelkas, que foi uma contratação aqui caseira, né? Ele que era ex-PAOK, mas não foi bem no Fenerbahçe, pode ser muito bom aqui para o Başakşehir, que é uma equipe que eu gosto bastante de acompanhar, principalmente jogando dentro de casa, né? No Trabzonspor veio o Mislav Orsic, que é muito bom jogador do Zagreb, da seleção croata, também teve na Copa do Mundo, melhor contratação aqui da equipe do Trabzonspor. E aí eu falo, né, Trabzonspor era uma equipe que eu trabalhava muito a bola parada, né, e perdeu os 2 zagueiros, o Bartrac foi pro Betis, que eu já tinha citado, e o Vitor Hugo, né, que foi para a equipe do Bahia, né, na última temporada. Sobre o Trabzonspor, um ponto importante, assim, eles eram atuais campeões, fizeram uma temporada muito ruim, até, principalmente em casa, né, onde era muito forte, perdeu bastante ponto. Temporada, a última temporada não foi boa mesmo, foi boa pra bola parada só. Mas pelo menos eles conseguiram manter um trio de ataque que eu gosto muito, né, que é o Bacacetas, o Maxi Gomes, Maxi Gomes, ataque centroavante, muito bom jogador, e o Trezeguet, né, que é o Mahmoud Trezeguet, né, jogou o tempo caso eles sejam mantidos, pelo menos a força ofensiva da equipe tá inalterada, né, e precisa reconstruir a parte defensiva, que foi um ponto que meio que fraco da equipe, então talvez seja até bom essa mudança, né, para ter um pouco mais de cuidado com isso. Sobre o Fatih Karagümrük, que subiu pouco tempo, né, para a primeira divisão, fez uma boa temporada, como a gente até citou ali, o número de gols e tal, um time mais loucuragem. Essa temporada, o que aconteceu? Pirlo foi para a Sampdoria e também um dos principais jogadores, o Fábio Borini, aquele mesmo, ex-Milan, acabou saindo também para a Sampdoria, ou seja, o técnico, importantíssimo, e aí um jogador. E aí depois perdeu alguns outros jogadores, como o Viano aqui, que foi goleiro titular por um tempo, saiu o Bertolatti, tinha muito italiano por conta do Pirlo, e os italianos acabaram saindo, né, literalmente, da equipe. Vamos ver como que vai ser essa temporada aqui do Fatih Karagümrük, agora sem esses jogadores. Eu acho que de destaque eram essas as contratações, né? No Konyaspor, falando em jogador que surgiu bem, o Marlos Moreno, né, parece que tá chegando agora. 26 anos ainda. Comprado pelo City, né? E ainda não vingou na Europa como se esperava. Eu mesmo achei que ele tinha muito potencial, cara, quando eu vi ele surgindo. Muito bom jogador. Passou até pelo Flamengo, tudo. Vamos ver. O campeonato turco é bom para ele, assim, campeonato de espaço, de oportunidade para ele poder driblar e para cima. Acho que pode ser que ele se destaque. Boa. E aí, para fechar, né, a gente vai ter a nossa primeira rodada. Trabzonspor pega o Antalyaspor dentro de casa, 65, tá? Pode ser um jogo interessante. Aqui dois times de baixo de tabela, no Pendikspor contra o Hatayspor. O Besiktas já enfrenta o Fatih Karagümrük, um bom teste para a gente ver como que vai ser a temporada do Fatih Karagümrük agora sem o Andrea Pirlo no comando, né? O de 2 aqui do Besiktas. Kayserispor contra o Galatasaray com uma odd de 60, o atual campeão.
E deixa eu ver aqui, o Fenerbahçe vai pegar o Gaziantep, odds de 1,30. Cara, é normal a gente ver esse tipo de odds, essa faixa de odd aqui no Campeonato Turco no início, tá? Esses horários aqui, pessoal, Outra coisa, provavelmente Gabi, que sejam antes de errados, você. tá? Antes de você falar do horário, só você falou das odds. Aí você já viu um pouco do que eu estava comentando da diferença entre esses super favoritos da Turquia e da Holanda, né? Vocês não vão ver mod 1,10 aqui. Por quê? Porque os adversários eles têm um potencial de incomodar muito maior. Então, Exatamente. 1,30 é meio que o padrão. Assim, menos que isso já começa a dar valor no outro lado, porque mesmo as equipes de baixo têm contra-ataque. É um futebol muito de contra-ataque na Turquia. Então, por isso que eu não recomendo linhas muito esticadas. Então, se menos 1,5 era legal na Holanda, aqui já nem tanto, né? Tomar cuidado com as odds que já não são amassadas, mas não tanto como lá na Eredivisie. Boa, então o primeiro jogo, só para dar o horário certinho, começa no dia 11, tá? Com o Trabzonspor e o Antalyaspor, depois jogos no dia 12, dia 13 e também dia 14. Beleza, Stefanoso? Beleza, Fechado? falamos bastante, né? Já cobrimos acho que todas as ligas, faltou nada, né? Faltou Faltou nada. nada, eu creio que não tenha faltado nada. Se faltou, a galera vai comentar aqui embaixo. Então, quero agradecer ao Stefano. É muito importante a gente falar de ligas alternativas e, cara, foi muito bom fazer esse programa aqui com você. Tenho certeza que vai ajudar muito a galera. Se ajudou, pessoal, comenta aí embaixo. Fechou, Stefano? Fechou? Acho que foi legal pra caramba. Eu curti participar desse modelo. Acho que é bacana a gente que é meio psicopata da bola ter essa oportunidade de falar dessas ligas que provavelmente a galera nem conhece e às vezes é o que a gente fala, né? Para trader, talvez acho que nem tanto, mas principalmente para Panther, às vezes a oportunidade está nessas ligas secundárias que tem já uma liquidez boa, mas o mercado às vezes não olha com tanto carinho, não tem o domínio que tem numa Premier League, numa La Liga. Então podem ter boas oportunidades. E para fechar minha participação, que já falei um monte aqui no vídeo de hoje, só convidar vocês que gostaram do vídeo, além de deixar seu like e inscrever aqui no canal do Gabica, entrar no nosso Telegram, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição. Lá a gente vai, todas as semanas, eu vou mandar minhas dicas de apostas, o Jonas também manda lá no Futebol Brasileiro, então entrem lá, é tudo gratuito, não tem que fazer depósito em lugar nenhum, não tem que pagar nada, o grupo é VIP, mas é gratuito, então vocês recebem tudo em primeira mão lá. E claro, sigam acompanhando aqui o canal do Gabigol, que a gente vai conseguir trazendo conteúdo aí sobre essas e também as demais ligas na Europa. Vão ter vários vídeos aqui no canal, caso você não tenha visto, sobre todos os guias, né, das demais ligas. Aí a gente vai fazer guias mais focados para que vocês cheguem 100% conscientes ali de quais são as equipes do topo de tabelas, que vão brigar para não cair, meio de tabela, quem é ofensivo, quem é reativo, enfim, tudo aquilo que vocês precisam saber para já começar a trabalhar bem. Show de bola. Então, galera, ó, quem quiser criar conta na Betfair, link abaixo na descrição. Logo menos tem análise da Premier League, tem análise da La Liga, análise da Bundesliga, análise da Série A. Então, tem muita coisa para acontecer aqui no canal. E é isso. Fica de olho aí. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Gabica.